todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Tu és meu, eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, cuidando do meu coração, do que não é seu. Boa noite, graça e paz, Senhor Jesus, amém? Quem puder acompanhar a palavra do Senhor, vou ler o Salmo número 96, onde diz: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendiga o seu nome, cada dia proclame a sua salvação, anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Dei ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, dei ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios, trazendo ofertas, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Diga entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiças. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijam-se os campos e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores das florestas, cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Amém? Muito lindo esse salmo, né? E ao mesmo tempo ele fala muito conosco, ele nos alerta, né? Nós temos que dar glória ao Senhor, né? Engrandecer o seu nome, porque ele é digno de toda honra, toda glória e louvor. Ele faz tanto por nós, ele nos deu a vida, né? E ele nos sustenta de pé, e muitas vezes nós não temos tempo para Deus. Muito tempo, muitas vezes na correria, a gente corre o dia, chega em casa cansado, né? Já vai dormir, e nem sequer se lembra de Deus. Então, aqui ele está falando que até as árvores cantem de alegria ao Senhor, deem graça ao Senhor, deem glória ao Senhor, regozijem-se diante dele, porque ele é bom, ele é fiel, e Jesus voltará. E ele vai julgar esta terra, ele vai julgar todos, cada um, os que estão vivos e os mortos. Todos serão julgados. Então, que nós estaremos preparados, né? Que nós façamos o nosso melhor, que nós pedimos a Deus que Ele nos dê força, que Ele nos capacite para não sair dos teus caminhos, para não ficar longe da tua presença, porque o dia chegará, a hora chegará. E todos nós vamos ser julgados, né? Não importa a cor, a raça, todos serão julgados. Então, que nós possamos tremer diante do Senhor, porque
Ele é fiel, Ele reina, Ele é o Criador, Ele é o Salvador. Né? Nós nos pertencemos a Ele. Tudo que somos, tudo que temos pertence a Ele. Nós não somos nada sem Deus. Nós somos como um sopro, né? Como um vento que passa. Daqui a pouco pode ser que não dê mais tempo nem de arrepender dos nossos pecados. E já foi. Muitos a essa hora já se foi. Talvez não tenha tido tempo de pedir perdão. Não tenha tido tempo de arrepender dos seus pecados. Né? E o vento já passou. Né? Já foi. O sopro já foi. Então, que nós não esperamos chegar ao final. Né? Que nós nos possamos estar diante da presença do Senhor agora, nos entregar a Ele, abrir nossos corações e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso do Senhor, eu sou dependente do Senhor. Então se prostre diante do Pai nesta noite, fale com Ele, ouça a sua voz, sinta a presença do Senhor. Você que está em casa, louve o Senhor, bendiga o santo nome do Senhor, agradeça a Ele pela vida, agradeça a Ele por mais um dia que Ele nos concedeu na tua presença. Dê graças a Ele pela família abençoada que você tem, pelo pão de cada dia. Deus nos dá tudo, Ele é perfeito e Ele faz tudo por cada um de nós. Ele nos fez com a maior perfeição. E muitas vezes nós não damos conta disso, nós não lembramos disso. Então, vamos dar graças ao Pai, vamos engrandecer o santo nome do Senhor, nem que seja por alguns minutos, por algum tempo. Tire, nem que seja 10 minutos, para estar falando com o Pai, para dedicar a Ele. Nós temos 24 horas, e quanto tempo nós demos para o Pai? Muitas vezes nem 1 minuto. Então, que nós mudamos esse nosso conceito, esse nosso jeito de agir, de pensar. Peça a Deus, eu peço a Deus todos os dias, para que Ele me transforme, que Ele me capacite, para que eu não saia da Tua presença. Que sem Ele eu não sou nada. Nada posso, nada sou sem Ele. Então, vamos pedir a Ele que fale em nossos corações nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu louvo e engrandeço o Teu santo nome, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Pai. Sou grata ao Senhor, Pai, por mais um dia estarmos aqui na Tua presença, por mais um dia poder vir aqui render graças a Ti, Pai. Cantar louvores a Ti, Senhor. Pai, como é bom estar na Tua casa, como é bom saber que eu tenho um Deus que cuida de mim, cuida da minha família, dos meus entes queridos, Senhor. Eu sou grata a Ti, Senhor. Seja conosco, fala conosco nesta noite, Senhor. Fala conosco através dos louvores, através da palavra, Senhor. Escuta, Senhor, escuta os nossos louvores, receba, Senhor, os nossos louvores, como gratidão a Ti, Senhor, porque estamos aqui com coração cheios de gratidão a Ti, Pai. Nós somos todos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E eu sei que o Senhor nos sustenta. O Senhor é maravilhoso, Deus. Tu és grande, Tu és o Rei. O Senhor reina. O Senhor reina nesta terra, Pai. Tudo pertence ao Senhor. Tudo foi criado pelo Senhor, meu Deus. E nós só temos que Te agradecer. Só temos que engrandecer Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor venha dar um renovo a todos nós nesta noite. Dá um renovo físico, espiritual, material, Senhor. Alcança, Senhor, aqueles que estão em casa, aqueles que talvez estão na rua, Pai, que não têm um lar, que estão desanimados, aqueles que estão drogados, aqueles que estão enfermos, meu Pai. Toca agora, Senhor. Toca, meu Pai. Toca de uma maneira sobrenatural, Senhor. Opera milagre
milagre, Senhor. Opera milagre sobre nossas vidas. Opera milagre sobre a vida dessas pessoas, Senhor, que às vezes não tem nem onde ir, não tem a quem falar, não tem com quem conversar, Pai. Oh Deus, visita essas pessoas, Senhor. Opera na vida dessas pessoas, transforma, Senhor. Muda, Pai, o modo de agir, de pensar, de falar, Senhor. Sela a nossa língua, Senhor, na hora de dizer palavras que não provêm de Ti, palavras que não Te agradam, Senhor. Sela a nossa língua, Pai. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos dos nossos inimigos, do devorador, Senhor. Esteja conosco, Pai amado. Só o Senhor que pode nos sustentar, pode nos livrar, Pai. Então, Senhor, eu me entrego ao Senhor de corpo e alma e coração, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu sou totalmente dependente do Senhor, Pai. Glorioso Deus, entre com providência em nossas vidas, Senhor. Seja conosco, Pai. Engrandecido seja teu santo e adorado nome, Pai. Visite minha família, Senhor. Visite meus filhos, Pai. Onde eles estiverem agora, Senhor. Toca, Senhor, poderosamente, Pai, de maneira sobrenatural, Pai. E salva, Senhor, que brote no desejo, que brote o desejo de cada um deles, o desejo da salvação, o desejo da adoração, o desejo de estar na Tua presença, meu Deus. Espírito Santo, opera milagres, Senhor, opera milagres em minha família, nos meus entes queridos, Senhor, nos meus funcionários, Pai, aqueles que estão ao nosso derredor, meu Deus. Eu clamo, Senhor, eu clamo a Ti pela Tua misericórdia, Pai, porque não são dignos de Ti, Pai. Por isso eu clamo a Ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que venha a nós o Teu reino, Senhor, e que seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é aí no céu, Pai. Glorioso Deus, nós estamos aqui felizes porque estamos na Tua casa, porque estamos na Tua presença, porque somos livres, Senhor. Somos livres, Senhor, para Te adorar. Somos livres, Senhor, para estarmos aqui, cantar cânticos de alegrias, cantar cânticos de louvores a Ti, Senhor. Espírito Santo, seja presente neste lugar. Derrama da Tua unção, Senhor, neste lugar, Pai. Derrama da Tua unção no pregador desta noite, Pai. Use-o como Teu instrumento, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha através dele, Pai. E possa chegar em muitos corações. Que possa transformar muitas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu clamo, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor. Tende misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Grandioso és Tu, Senhor. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Rei, Rei. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Pai. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcio e faraó. Feliz, diga amém, amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante
cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Que seja o meu universo, que o Senhor consiga encher, Senhor, os meus pensamentos, e que cada dia, que aquela luz que entra na minha janela, seja a sua luz, Pai, e que nós possamos sentir a Tua presença, que o nosso universo seja o Senhor, meu Deus. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estamos sarando, né? Mas ainda continuamos tossindo, né? A sinfonia continua. Mas glória a Deus, vai sarar todo mundo, né? Acho que, pelo jeito, o Heitor também está ruim na casa dele, vamos estar orando por ele. Não está conseguindo nem sair, pela Tami também, né? Que está lá cuidando dele. Deus abençoe os dois, e que eles possam estar de volta rapidinho aqui com a gente. Mas é esse tempo, né? Não chove, está muito seco, muito pó. É frio uma hora, é calor outra hora. O corpo da gente não está preparado para isso, né? E nós também não comemos de acordo, não bebemos tanta água quanto é necessário e acaba gerando todas essas dificuldades. Mas vai dar tudo certo. Hoje eu quero falar com vocês, está lá em Zacarias, no capítulo 8 de Zacarias. Capítulo 18, versículo 18. Eu quero falar sobre o dia do Senhor. Mas antes, vamos falar de dízimos e ofertas, né? Que o Senhor possa abrir nossos corações para que nós possamos estar sempre disponível de ajudar. Não importa se você consegue ajudar
Às vezes nem sempre você consegue, nem sempre você tem condições, né? Às vezes você não tem dinheiro, às vezes você não tem saúde, às vezes você não tem tempo, mas quando você tem, tente ajudar aqueles que precisam. Faça isso e você vai ver como as coisas voltam abençoadas. Às vezes a gente não entende, mas as coisas acabam de alguma maneira, do jeito de Deus, não do nosso jeito, ela acaba dando certo. E a gente às vezes fica desanimado, a gente fica achando que não vai dar certo, mas acaba dando tudo certo. Vamos orar então, né? Pega na sua mão a sua oferta, seu dízimo. Vamos consagrar ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por mais uma noite, por mais um culto, que a gente está pedindo aqui pela saúde da pastora, melhora dela, né? A saúde do Heitor também. E que a minha também, que a minha garganta saia definitivo, Senhor, que ainda estou tossindo, e que a gente possa estar te agradando, te louvando, te adorando em mais momentos. E agora aceita nossas ofertas, nossos dízimos também, Senhor, que tudo esteja conforme a tua vontade, porque tudo o que fazemos é para obedecer aos teus mandamentos, à tua vontade, e queremos sempre te agradar, em nome de Jesus. Amém. Vai bebendo água aí, senão você não aguenta. Vai rolando. Lá Zacarias capítulo 8, no versículo 18 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O jejum do quarto, do quinto, do sétimo e do 10º mês serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Povos e habitantes de muitas cidades ainda virão. E os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar a favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim, diz o Senhor, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Amém? Aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, me usa para que seja falada a tua palavra, Senhor, não a minha. A sua vontade seja feita. Amém. Muito bem, nós estamos essa passagem de Zacarias, ela fala justamente, né, de que Jerusalém, Israel, ela deveria ser uma referência no mundo. Até era essa oportunidade para que Jerusalém voltasse a ser uma referência mundial, onde as pessoas de todas as nações olhassem para um judeu e tivesse orgulho de segui-lo, porque ele obedece a Deus, porque Deus está com ele. E como tem sido isso conosco, né? As pessoas desejam seguir-nos por darmos bom exemplo. Será que as pessoas olham para nós como bons exemplos, ou elas olham para nós como um outro qualquer? Como acabam olhando para os judeus também, né? Naquela época os judeus também acabaram se perdendo. Chegou num ponto que as pessoas, as outras tribos, né, tinham medo dos judeus por causa de Deus. Chegou um ponto que eles desobedeceram tanto a Deus que Deus não é que os abandonou, mas falou, deixa acontecer. E eles foram dominados. E as outras tribos já não tinham mais medo deles. E nessa parte de Zacarias, já no finzinho do Antigo Testamento, ele está dizendo justamente isso. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de os judeus e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com você. A gente não sabe precisar se Zacarias está dizendo isso naquela hora, naquele momento,
ou se isso é para o futuro, né, que ainda nós não chegamos. Mas a partir do capítulo 8, o livro de Zacarias, ele modifica o rumo dele, porque ele estava falando só de desgraças e guerras, até o capítulo 7, né? Guerra, o país vai ser tomado, e no capítulo 8 para frente, ele começa a falar de vitória, começa a falar um pouquinho diferente. Deus anuncia um futuro maravilhoso para seus filhos e como eles devem estar preparados para participar na ação da salvação da humanidade. Logo no início da mensagem, Deus declara que tem grande ciúme da cidade de Sião. Sião é o nome que Isaías deu para Jerusalém. Então, às vezes você ouve falar, né, a cidade de Sião, às vezes tem alguma música, um louvor que fala de Sião. Sião significa, é o mesmo nome de Jerusalém, tá? Então, Sião e Jerusalém é a mesma coisa. Foi Samuel, desculpe, que deu o nome, né? Eu falei Elias, né? Foi Samuel. O amor de Deus por seu povo e pela cidade de Jerusalém é algo que ultrapassa a nossa compreensão. Deus, Ele ama demais o povo israelita, o povo judeu, né? E a cidade de Jerusalém tá como se fosse uma, sabe? Como olha, nós somos, como é que fala dos olhos mesmo? A menina dos olhos, né? Jerusalém também é como se fosse a menina dos olhos de Deus. Ultrapassa a nossa compreensão. O que Deus ama, porque o que Jerusalém fez para Deus, desconstruiu, mentiu, e fez idolatria, fez de tudo, e Ele continua amando Jerusalém, né? Era propósito de Deus que Israel se tornasse uma nação que vivesse de tal modo os seus princípios que todos os povos tivessem a sua atenção despertada para conhecer o segredo deles, né? A felicidade desse povo, a prosperidade e a grandeza da nação. Deus pensava desse jeito, Ele queria que todas as pessoas olhassem para aquela nação e falassem, nós queremos ser igual a eles. Por que eles são prósperos? Por que eles são felizes? Por que tudo dá certo? Apesar que, se a gente for analisar friamente, né, eles estiveram 2000 anos longe. Foi o maior exílio que existiu, desde a diáspora do ano 70 até 1948, né, que foi constituída a Nova Israel, e só em 1951 que eles entraram dentro de Israel mesmo e começaram a povoar, porque fizeram a lei e falaram, não, lá aquele pedacinho de terra é Israel, ninguém mexe lá. Mas ficou assim, só escrito no papel. Aí uns judeus lá falaram, mas peraí, você está liberado para nós, vamos lá, mas só em 51, foram 3 anos depois que eles chegaram e começaram a migrar para Israel, começaram a chegar em Israel. Logo em seguida teve uma guerra, e eles, acabando de chegar, não tinha guerreiro, não tinha exército, não tinha nada, tiveram que lutar guerras sangrentas, e eles venceram. Então Deus começou a mostrar de novo o seu poder, não que Deus não tenha mostrado, né, mas através daquele povo, né? Ele começou a mostrar o que Ele fazia lá com Josué, com todo aquele povo que também era uma tribo perdida, com pouca gente no começo, né? Depois foi milhões de pessoas, mas no começo era pouca pessoa. E mesmo com Abraão, né? Abraão lutava com, 100 contra 500 e ganhava as guerras. Então, Deus agia, porque Deus agia. E aí começou, agora isso já estou falando agora, 1951. Aquela guerra dos 3 dias, né? Se vocês olharem na história, no Google, dá um Google lá e pergunta. Vai estar tudo marcadinho lá. Era propósito de Deus, então, que acontecesse isso, né? Como Israel não compreendeu a glória de sua própria missão e falhou, Deus passou a responsabilidade para todos os crentes através da fé no arrependimento oferecido por Cristo Jesus. Lá em Romanos 9:30 ele fala assim, que diremos então, os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço
e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. A pedra de tropeço para Israel foi a falta de fé em Cristo. Ele veio e foi ali mesmo assassinado. Então você veja bem, Deus, isso já está falando no Novo Testamento, né? Deus formou aquele povo para Ele. Né? Ele não pegou os egípcios, estava lá os egípcios. Ele não pegou os filisteus, estava lá. Ele não pegou ninguém daquele povo, que eram todos saídos do mesmo homem que era Adão. Olha que coisa estranha. Que todos saíram de Adão e Eva. Aí os filhos de Adão e Eva foram procriando, né? E foi dando aquele monte de gente. E aí Deus escolheu, depois de muito tempo, o mundo ficou perdido. Aí ele escolheu Noé para acabar com tudo, e sobrou Noé. Aí sobrou os 3 filhos de Noé. Um já era amaldiçoado, sobrou 2. Daqueles 2 que saíram, uma geração boa, uma geração média e uma geração ruim, que é os filhos de Cão. Você olha como que é a história, como Deus ele calcula e faz as coisas de um jeito, e a gente às vezes não entende, porque a gente faz assim, né? A gente abre o livro e vai ler o fim do livro. A gente não lê o enredo inteiro da história. Você vê como é bonita a história? Como é fácil de entender se a gente for analisar, né? Não é difícil. Aí daquela geração, da parte boa dos filhos de Noé, saiu Abraão. E Deus chamou Abraão. E Abraão começou toda a história. Foi a partir de Abraão que começou toda a história nova de Israel. Porque antes de Abraão não existia nada, né? Era simplesmente homens e mulheres ali, que não temiam a Deus, a maioria, né? Mas depois de Abraão, não. Começou a se formar, né? Até o povo hebreu acabou vindo de Abraão, né? E o nome de Abraão era Abrão. E Deus mudou para Abraão, para dizer que ele era pai de multidões. E uma parte do nome de Deus entrou no meio, que Abraão ficou o AV de Deus, né? Em hebraico, né? Ficou Abraão, né? Para nós é Abraão mesmo, né? Mas no português não tem como fazer, né? No hebraico você vê as diferenças, mas no português não tem jeito. Mas aí começou através de Abraão e Sara, um filho só. Um filho, filho da promessa. E com esse filho começou a dinastia toda. Começou a prosperar. Houve muita coisa errada, muita matança, muito crime. Mas houve muito amor, muita promessa. E Deus não perdeu a fé. Ele não perdeu. Ele veio trazendo. Até quando chegou em Zacarias, que era um dos últimos profetas, ele estava falando. Aí ele já estava meio assim, né? Falou assim, ó, meu filho já vai chegar. Eram uns 500 anos antes de Cristo isso. Que Zacarias estava escrevendo. 500 anos antes de Cristo. Deus já sabia que Jesus ia chegar. E ele fala para Zacarias, esse povo que eu tanto tratei, tanto quis, era para ser referência no mundo. Esse povo era para as pessoas olhar para ele e falar, eu quero ser igual a ele. Mas esse povo não conseguiu ser desse jeito. Aí é que nós lemos aqui, né, em Romanos, que fala, que diremos, pois os gentios que não buscavam justiça, obtiveram justiça através da fé. E Israel, que buscava através da lei, não conseguiu, porque não creram. O que aconteceu? Jerusalém começou a seguir mandamentos. Então, não pode andar descalço, não pode usar sapato de couro, não pode comer carne de porco, não pode fazer isso, não pode. Tem 613, se não me engano, são 613 mandamentos que eles não podem fazer. Só que Deus chegou num ponto que falou, mas é muito jugo, o jugo é muito pesado, não precisa, não foi Deus que deu, isso que é o problema, não foi Deus que deu. Deus foi falando no deserto muitas coisas, né? Não coma carne de porco, por exemplo. Por que não podia comer carne de porco no deserto?
né? A carne de porco estraga até na geladeira. Você imagina no deserto, com aquele calor. Podia fazer aquela carne que faz lá carne seca, né? Mas é de porco aquela carne, não? É de porco. É de vaca, né? Então, de porco não sei se aguenta. Eu não sei, eu não conheço também. Estou falando sem conhecer. Não sei nada de açougue. Mas digamos, então, que Deus falava? Não pode comer a carne de porco. Não pode comer certos animais, cafenda, tal. Só que ninguém entendeu. Eles levaram isso ao pé da letra. Deus falou muitas coisas que não podia fazer. Isso, pelo menos pelo meu entendimento, né? Muitas coisas que ele falou que não podia fazer, não podia comer, não podia isso, não podia aquilo. Ele falou pela situação do povo. Não tinha por que fazer aquilo, não tinha como limpar, não tinha como matar, não existia aquele animal. Então, muita coisa não podia fazer, porque Deus falou, não faça, porque não vai valer a pena, vocês vão ficar doentes. Mas eles levaram isso até hoje. Até hoje. Eles não comem, tudo que está escrito lá, eles não comem, eles acham que é pecado, tudo que fizer ali. Né? Tanto que Pedro teve um sonho, né? E no sonho dele apareceu um lençol com todos os animais. E Deus falou para ele provar aqueles animais. Ele falou, não, Senhor, não posso provar essas coisas aí, isso aí me deixaria, como que fala? Impuro. Eu vou ficar impuro se eu comer essas coisas. E Deus falou para ele, não é o que entra na sua boca que vai te deixar impuro, mas é o que sai da boca. Então você está na graça do Senhor, consagra ao Senhor e coma. Entende? Dizem que não é por esse lado. Dizem que não é bem assim, que não é desse jeito que interpreta, porque cada um interpreta do jeito que quer, né? Mas o importante é vocês saberem isso. Deus queria se orgulhar. Não que Deus se orgulhe, mas Deus queria sentir, sabe? Que esse povo, que Ele chama de meu povo, esse povo que Ele chama de... que está dentro do coração de Deus. Ele queria que esse povo fosse diferente. Mas esse povo, por falta de fé, não acreditou em Jesus. Continuou acreditando nas leis, mas não acreditou em Jesus. E a pedra de tropeço, que fala aqui em Romanos, né? É Jesus. É a falta de fé em Jesus. Virou uma pedra de tropeço para eles. Eles tropeçaram nessa pedra. O que o Filho de Deus deve fazer então? Lá em Zacarias mesmo, no 8,16, ele fala assim, eis o que vocês devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio essas coisas, declarou o Senhor. Então, até hoje, né? É a mesma coisa que falou lá, nós falamos hoje, é a mesma coisa. Se a gente agir assim, olha o que vai acontecer. Em Zacarias 8:22 diz assim, muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Isso para eles e para nós. Vocês podem ver isso. Se a gente for conforme está escrito, as pessoas vão começar a olhar a gente de maneira diferente. Eles não vão dar dinheiro para nós, não vão eleger nós vereador, deputado, que nem interessa, mas eles vão olhar você como um homem e uma mulher de Deus. Mas para nós parece que isso não é importante, né? A maioria das pessoas não querem ser vista como um homem, parece meio assim, nossa, que chato, né? Pensou? Eu sou beata agora, vai falar que eu sou mulher de Deus, homem de Deus? A gente não quer. Nós não aceitamos isso. Isso vai mostrar ao mundo que somos diferentes. Como diz lá em 1 Pedro 9, né, fala assim, capítulo 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para as maravilhosas luzes. Nós somos geração eleita. Quantos de nós, gente, que não entendem essa palavra? Pessoas próximas de nós, pessoas que vivem com a gente, não entendem isso aqui. Não é triste? Que nem a pastora orou agora no começo, orando pelos filhos, pelas netas, pelos amigos, pelos funcionários. Por quê?
Porque a maioria dessas pessoas não são ruins. Não estou dizendo que são ruins, não são nada. São muito boas. Mas elas não conseguem, como Israel, não conseguem enxergar. Para eles, Jesus é uma pedra de tropeço. E as pessoas, e Deus queria que todos nós fôssemos referência. Né? Então, nós precisamos, pelo menos, começar a ser cada vez mais referência. Né? Como fruto desse exemplo de estilo de vida, habitantes de muitas nações se converteriam, buscando conhecer a Deus, se nós fôssemos bons exemplos, realmente. Para cada judeu, 10 habitantes de todas as nações viriam e diriam: nós vamos com vocês, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Entende? Cada um judeu ia ter 10 pessoas. São 10 milhões de judeus, mas tem mais de 10 milhões, né? De judeus. Seriam 10 vezes 10. Veja quanto ia dar, mais de 100 milhões de pessoas. Não é muita gente, mas já seriam 100 milhões convertidas. De cada povo. Que era 10 de cada povo, né? Que fala a palavra. Isso vendo ao pé da letra, né? Para cada judeu, 10 habitantes viriam e diriam: nós vamos com vocês porque ouvimos dizer que Deus está com seu povo. É este testemunho irrefutável que Deus deseja ver ardentemente em seu povo hoje. Nós precisamos crer cada dia mais em Jesus, que nos veio do jeito que foi descrito em Zacarias. Em Zacarias 9:9, ele fala uma coisa muito importante. Alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Entre a profecia de Zacarias e a entrada de Jesus em Jerusalém, foi mais de 400 anos de diferença. Zacarias tinha falado lá, há 400, 500 anos atrás, que ia entrar um rei montado num jumento, dentro de Sião. Os judeus sonhavam com a restauração da glória de Israel para os seus dias. Muitos pensavam que os judeus iriam expulsar os romanos e dominar o mundo no aspecto político e material, mas Zacarias mostrou que Jesus seria consagrado rei, salvador e redentor. E Mateus 21:7 mostra o cumprimento da profecia, né? Mateus fala assim: trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortaram ramos de árvores e as espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, Hosana, o filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Você vê a mesma coisa que aconteceu, já tinha sido predito há 400 anos atrás. Esse episódio aconteceu num domingo, né, que antecedeu a paixão de Cristo, foi 7 dias antes. Jesus aceitou a homenagem de rei que lhe prestavam, porque ele realmente é o rei do universo, né? Jesus iria a partir dali criar o reino da graça a todos os homens. Hoje vivemos no período do reino da graça, e quando Jesus voltar pela segunda vez, estabelecerá seu reino da glória. Quando Jesus voltar a segunda vez, vai ser a glória, porque a gente vai, né, subir aos céus com ele. Muitos judeus não entenderam que Jesus iria estabelecer o reino da paz, pois desejavam a liberdade do jugo. A maioria dos judeus até hoje, eles acreditam que o Messias, quando chegar, vai ser para libertar. É por isso que o anticristo vai se aproveitar, infelizmente, dessa crença judia. O anticristo vai sair, vai se levantar como se fosse o Messias e vai acabar derrotando todos os inimigos de Israel que estão em derredor dele, né? E é isso que eles querem. Eles sabem que não é isso, mas é isso que eles querem. Então, a hora que esse inimigo, a hora que esse Messias derrotar os inimigos, levantar Israel como se fosse a maior potência do mundo, e aí eles vão ficar contentes, falar: esse é o Messias. Só que na realidade não é.
É complicado falar isso que eu estou falando, hein? Os judeus vão bater em mim se souberem disso. É que eles não escutam o que eu estou falando, mas é a verdade, viu? É verdade. A pessoa está procurando aí, falando que o anticristo é Macron, não sei quem, não sei. Vai vir lá de Israel. Vai ser o Messias que vai nascer lá. Já deve estar, não sei se está vivo ou não está, a gente não sabe. Mas vai sair de lá de Israel. Um novo Messias. E eles estão esperando. Outro dia apareceu um lá. Falaram que era o Messias. Um rapazinho dos 20 anos. Começou a fazer umas coisas lá. Falaram, é o Messias. Mas daí foram ver, né, aí eles vão comprovar na linhagem e tal. É lógico que o Messias, quando for o anticristo, ele vai vir com toda a linhagem certa para enganar. Porque quem é Satanás? O enganador, o mentiroso, o pai da mentira. Ele vai vir com tudo pronto. Só que os judeus vão estar tão sequiosos, com tanta vontade de enxergar esse Messias, que eles vão enxergar. Sabe quando você quer tanto uma coisa? Você lembra daquele filme que a mulher era gordona e o cara achava que ela era magrinha? É mais ou menos assim. O cara olhava para ela e, nossa, que linda que ela era, né? E no fundo era, né? Não que cada um pode ser gordo, né? Eu não gosto de gordo, mas tem gente que gosta, né? Eu falo gordo para casar, né? Com gordo, mas eu não faço conta que seja gordo, mas não pode casar com gordo. Cada um gosta do que quer, né? Mas no filme não era assim, o cara olhava e falava, nossa, que linda! Ele enxergava aquilo que ele queria. Ele enxergava o que ele queria. Como tem muitas coisas que acontecem assim, né? A gente enxerga o que a gente quer. E os judeus vão fazer isso também. Eles vão olhar aquele Messias e falar assim, esse que é o Messias que nós queremos. Não aquele Jesus que veio lá, morreu na cruz. Não fez nada aquilo lá, não fez nada. Agora, esse não, você está vendo? Ele derrubou tudo aqui, a Arábia Saudita, Egito, acabou com tudo. Tudo nosso escravo agora, nós somos poderosos. Acabou com tudo. Levou nós a nível de... Nós somos maior que os Estados Unidos hoje. É isso que eles querem. Jesus, ele deseja libertar a gente do jugo do pecado, né? Antes de conceder bênçãos materiais, ele quer tirar a gente do pecado. Jesus quer que nós nos salvemos. Nos salvemos é modo de falar, mas que a gente seja salvo através dele. Mas para ser salvo, nós precisamos de certas condições. E é isso que ele quer. Então, antes de ele abençoar a gente com um bom casamento, com um bom carro, com uma boa casa, com uma boa comida, com um bom emprego, com um bom salário, ele quer o quê? Ele quer tirar de nós os pecados. Ele já fez isso na cruz, né? Já foi absolvido todos os pecados. Mas nós continuamos pecando. Nós continuamos pecando. E o maior pecado, o maior pecado que nós cometemos é de não acreditar em Jesus. Porque a gente até acredita em Deus, né? Em Deus a maioria das pessoas acredita. Deus é Deus, mas em Jesus já não é todo mundo que acredita. Lembramos que a paz de Deus, que Deus nos dá, vem das suas bênçãos através de um relacionamento de amor, amizade, confiança que temos com Ele. Se a gente não tiver amor com Deus, não dá, né? Qual é a visão que nós temos de Cristo hoje? Né? Montado num jumentinho, entrando na cidade, aquela coisa toda. Nós desejamos primeiro a libertação do jugo do pecado ou nós primeiro preferimos um bom emprego, boa saúde, bom casamento, uma boa casa, um bom carro? O duro é que nós estamos sempre na segunda parte, né? A gente vai na igreja e pede uma oração para quê? Para sarar, porque a gente está doente. A gente pede oração para quê? Para confortar, porque está triste. Não é assim? A gente pede oração, a gente vai na igreja, vai procurar um pastor, vai procurar Deus, porque estou devendo no banco, não consigo pagar. Não é? Botei na mão de Deus, está feia a coisa lá, não consigo pagar as contas, põe na mão de Deus. É assim que nós fazemos. Mas não é isso que ele espera de nós. Não que ele não possa fazer isso, tá? Deus pode fazer qualquer coisa. Eu já fui tudo, eu já minha vida inteira na mão de Deus, tudo que nós temos na mão de Deus. Né? Eu mesmo assim eu reclamo de tudo, mas eu ponho na mão de Deus tudo. Né? E ele pode fazer qualquer coisa. Nos capítulos 12 a 14 de Zacarias, ele tem uma visão do glorioso triunfo final do Messias, né? Como rei do universo. Vai restaurar a vida espiritual do povo. Se o povo judeu tivesse sido fiel, Deus já faria isso, né? Deus teria expulsado os inimigos de Jerusalém.
Jerusalém teria sido poupada, não ia ser destruída. A vitória de Jerusalém viria do Senhor e seria usada para enaltecer o nome de Deus. O próprio povo passaria a ser por um reavivamento genuíno, que todas as nações do mundo seriam levadas a seguir a Deus, né? Como vemos em Zacarias, que nós lemos agora. Mas eles não aceitaram Jesus naquela época. Eles mataram Jesus, eles crucificaram. Tinha que ser feito aquilo, tinha. Porque o sangue de Jesus remia os pecados. Mas podia ser feito aquilo sem o apoio dos judeus. Entende? O que tem que acontecer, vai acontecer, gente. Queira ou não queira. Se a gente tiver que morrer de câncer, vai morrer de câncer. Se tiver que morrer atropelado, vai morrer atropelado. Não adianta. Hoje, eu estava vendo, vocês não conhecem, acho, José Maria Trindade, um repórter da Jovem Pan. Ele cobre a política lá em Brasília. É um cara muito legal. Deve ter uns 50 anos, talvez. 45 anos, sei lá. Não sei quantos anos ele tem, mas... E ele é casado e tem 2 filhos, né? E um dos filhos dele se formou médico em 2020. Ele está com 28 anos agora, e faz 2 anos que ele está batalhando. E ele está lutando muito na frente da Covid, ele lutou muito, 2021, agora. E ele foi atender um caso ontem, numa ambulância. E na volta da ambulância, a ambulância bateu num caminhão. E esse menino de 28 anos, acho, morreu. E hoje o Zé nem foi trabalhar no programa lá. Eu assisto lá o Pingo nos Is, e o pessoal estava comentando sobre isso. Você vê que a hora da gente chega a qualquer momento. Você pode ser rico, pode ser pobre. Pode ter 28, pode ter 38, pode ter 18, pode ter 8. Pode ter 98, não importa. Né? Essa semana, quantas pessoas que nós íamos morrer perto de conhecido da gente? Quantas pessoas nós já vimos, né? Foi 3, né? Só aqui, mas esse que eu falei, 4. E morreu assim, morreu um segundo, terça, não sei. Morreu outro hoje, né? Morreu 2 hoje, né? 2 hoje, um terça. Não, acho que foi segunda, né? 1 segunda, 2 hoje, e 3 hoje, né? Que esse moço também foi hoje. 4 pessoas numa semana. Próximo. Pelo menos que a gente conhece, mais ou menos, né? Então são coisas que acontecem. Está aí, para acontecer. E isso não depende da gente. Né? Não depende. Eu posso fazer o que eu quiser. Vai acontecer. Isso que eu quero dizer. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Do mesmo jeito, se você tiver que ganhar, sei lá, R$1 milhão porque você fez qualquer coisa, você vai ganhar. Entende? Lógico que você vai ter que fazer alguma coisa para merecer aquilo, mas o que tiver que acontecer, vai acontecer. O Corinthians conseguiu classificar ontem, jogando lá na Argentina, nos pênaltis. Ninguém, o mundo inteiro, se perguntasse para o mundo inteiro, ninguém acreditava. Conseguiu. Né? Foi um milagre. Aquilo foi um verdadeiro milagre. Não tinha como, não tem time, não tem capacidade nenhuma e ganhou o jogo. Então, você vê que acontece milagre, né? Até nisso. Mas, é isso que eu falo. Jesus podia ter morrido na cruz, podia ter vertido o seu sangue, mas os romanos deviam ter feito isso. Não os judeus. É isso que Deus esperava, talvez, né? Que os judeus ficassem do lado, que os judeus defendessem. Eles não iam conseguir vencer os romanos, mas eles iam lutar por Jesus. Eles aceitaram Jesus, eles querem Jesus, e eles vão lutar por Jesus. E os romanos vão matar um monte de judeu, e aí vai crucificar Jesus do mesmo jeito. Jesus ia morrer do mesmo jeito. Não ia salvar Jesus, não era essa a ideia. Porque Jesus tinha que morrer. Jesus tinha, porque o sangue dele tinha que ser vertido. Não tinha como. Era promessa de Deus. Mas a reação do povo é que foi complicada. O povo não agiu do jeito como foi com Noé, né? Deus ia acabar, mas se tivesse 20 pessoas que fossem na arca e falassem, não, Deus, eu peço perdão, eu quero ir com Noé. Ele ia abrir a porta. Quem selou a porta da arca foi Deus. Pode ler na parte de Gênesis, que fala sobre isso. A hora que Deus entrou a família de Noé, Deus ergueu a porta e selou. Falou, ninguém vai entrar mais. Por quê? Porque esse povo mente. Esse povo até fala no meu nome pela boca, mas o coração deles não tem nada de mim. Né? E é o que estava acontecendo lá no tempo de Jesus. Aquele multidão que estava do lado dele, atrás dele, pedindo milagre, pedindo um monte de coisa.
Por que não foram lá ajudar Jesus? Falar, mas eles foram coagidos, porque os sumos sacerdotes começaram a gritar, né, para matar Jesus, e eles ficaram ali e começaram a gritar junto. Mas não cola, né? Se quisesse. Imagina aquela multidão que comeu pães. Quantos pães? Eu não lembro quantos pães, mas era bastante pão, não era? Só que sobrou foi 3 cestos, mas tinha um monte de gente, alimentou todo mundo. Aquele povo inteirinho, que devia ser mais de 500 pessoas, sei lá, mas acho que devia ter mais de 500 pessoas ali, tivesse ali assistindo a crucificação, né, o julgamento. Na hora que o Pilatos falou, vocês querem que solte esse ou solte esse? Esses 500 começassem a gritar, Jesus, Jesus, Jesus. Não ia soltar porque o plano era crucificar Jesus. Mas Deus ia ficar feliz. Né? Deus ia falar, putz, vida, o povo quer Jesus. Mas o povo sempre faz o contrário. Deus queria ser o nosso rei. Mas o que o povo queria? Ele queria um rei igual aos outros. Deus deu Saul. Olha a porcaria que Saul fez. Depois foi Davi, segundo o coração de Deus, mas só fez porcaria. Depois foi Salomão, outra tranqueira. Depois veio mais 40 reis em seguida, todos ruins. Todos ruins. Mas o povo queria rei. Ele não queria ter um rei dos reis. Ele queria um rei. E Deus deu. Entende? Nós decepcionamos Deus a cada momento. Mas Deus assim mesmo continua olhando. Continua nos amando, né? Como lá em Zacarias 12:10 fala assim, derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. E lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Esta é uma referência, né? O que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Aqueles que participaram da morte do Senhor vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Em Apocalipse 1:7 fala, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Eu acredito que essa passagem, ela não é a volta de Jesus para arrebatamento. Nossa, está subindo as palavras na cabeça. Para arrebatar. Né? Essa seria a volta de Jesus na hora que vai ser julgamento final, depois de 7 anos. Então, é nessa hora que fala, né? Venha com as nuvens e todo olho vai ver. Todo olho vai ver. E até mesmo aqueles que os transpassaram. Como que transpassaram? Vão ver. Porque todos ressuscitarão. Todos vão ter um novo corpo e vão ser ressuscitados. E todos vão ser julgados. Então nessa hora que ele fala, nossa, eu matei aquele cara. Nossa, fui eu que passei a lança nele. Oi? Que situação. E agora ele está aí, ó. Em Mateus 26:64, Jesus predisse ao sumo sacerdote Caifás que ele veria a segunda vinda de Cristo, né? A volta de Cristo, quer dizer. É que fica meio esquisito, né? Porque é que a segunda vinda, no fundo, ele não virá, né? Ele vai pairar no céu e arrebatar. Então ele não vai descer, ficar aqui, né? Então a gente fala que é a segunda vinda, mas não é bem uma segunda vinda, é uma volta. Que ele volta e já volta lá. A terceira ou a segunda vinda será na hora do julgamento. Lá em Mateus ele fala por Caifás, né? O sacerdote. Tu mesmo disseste, Jesus fala para ele, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, ele fala que esse sacerdote, Caifás, que vai estar ressuscitado, porque já morreu, né? Vai ressuscitar também, ele vai estar vendo Jesus voltando ao lado do Pai. Tudo isso para mim, né? Que não sei muita coisa, mas pelo que eu estudo, essa volta seria na hora do julgamento final. Não pode ser na hora do arrebatamento, porque não tem como, né? A provisão da Nova Jerusalém. Lá em Zacarias 12,
3 fala assim: naquele dia, quando todas as nações na terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levantá-la se machucarão muito. Isso é a palavra que está na Bíblia, né? Essa é uma referência profética para o que irá acontecer depois do milênio, quando a nova Jerusalém descerá do céu e se estabelecerá aqui na terra. Depois do milênio, quando o fogo do inferno destruir todos os maus, Satanás e seus demônios, a nova Jerusalém será estabelecida. E onde vai ficar onde hoje é Jerusalém, lá no mesmo lugar de Jerusalém. Zacarias 14:3 fala assim: depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações como se fosse um dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Quer dizer que Jerusalém vai se assentar, na própria Jerusalém de hoje, vai se assentar Nova Jerusalém. Aqui fala depois do milênio, né? A gente acredita, eu acredito que será logo após o julgamento, não depois do milênio. Porque depois do julgamento vai ter um milênio ainda, né? Mas não é bem isso, eu acredito, é o que eu acredito, né? Que já depois do julgamento nós vamos ter que morar em algum lugar, né? Aí vai ser essa Nova Jerusalém. E nesse tempo, né, nós estaremos dentro ou fora da Nova Jerusalém. Zacarias menciona que Deus será o rei de todo o universo após a erradicação do pecado. Em Zacarias 14:9 ele fala assim: o Senhor será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Nesse dia não vai ter anticristo, não vai ter demônio, Satanás, não vai ter mais nada, porque vai estar tudo enterrado. E junto com esses demônios, porque a chave do inferno não foi inaugurada ainda, sabia? A chave do inferno está na mão de um anjo. Deus deu para um anjo cuidar. Depois de julgado, né, Satanás vai ser amarrado, acorrentado e jogado no inferno. Aí vai abrir a cela, jogar ele lá dentro do inferno, os demônios, e com ele todos os bodes e cabritos, né, todos aqueles que negaram a Deus, vão ser levados para dentro desse inferno. Vai se fechar a porta por 1000 anos. Em 1000 anos nós vamos ficar aqui sem esse espírito maligno. Espero que, né? As nações dos redimidos não conhecerão outra lei, senão a lei dos céus. Todos serão uma família unida e feliz, revestida com as vestes de louvor e ação de graça. Sobre essa cena os anjos cantarão em uníssono e os filhos de Deus exultarão de alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão proclamando: não haverá mais pecado e nem haverá mais morte. Todas as profecias sobre o reino e acerca da primeira vinda do Messias do Messias feita na Bíblia cumprir-se-ão. Portanto, as profecias dos tempos do fim também. Então eles falam assim, né, se tudo que estava para acontecer, que foi previsto, que era entrar na cidade, na mulinha lá e tal, tudo aconteceu, por que a profecia do final dos tempos também não vai acontecer? Né? Essa é a pergunta. Se tudo já aconteceu conforme foi escrito, lá o que era para acontecer, agora tem a parte final. E essa parte final também vai acontecer. Os acontecimentos atuais são indicações firmes de que breve nós vamos confirmar essas previsões. Então não importa, se a gente subir com Jesus, nós não vamos passar a tribulação aqui na terra. Beleza. Mas nós voltaremos para sermos julgados. Né? Depois de 7 anos, vai haver o julgamento de todas as pessoas. Então, logicamente, aqueles que tiverem salvo, o julgamento vai ser mais ameno. Mas não significa que não vão pegar no pé, né? Dona Daiane, vamos abrir seu livro. E aí? Né? Que será que vão? Ai meu Deus. Você já não é muito ansiosa, mas lá já está outro corpo, não vai ter ansiedade. Mas é interessante, né? Todas essas coisas, está tudo escrito aqui. A gente tem que ir traduzindo devagarinho e tentando passar isso para a gente mesmo, para a gente entender, né? Porque do mesmo jeito que a gente conta a história de Adão e Eva, Abraão, Davi, a gente tem que aprender a contar o final, né? Porque já tem o final. Esse livro, ele tem começo, meio e fim.
Ele tem um final. Mas a gente não conta porque todo mundo tem medo. Ai, meu Deus do céu, vai falar disso, mas isso aí não é coisa de falar. Vai falar quando, então? A hora que morrer todo mundo? Né? A hora que morrer no pecado, né? Porque a única coisa que nós temos que aprender de tudo isso é que nós temos que nos voltar para Jesus. Né? Se a gente está longe dele. Se a gente estiver perto, se agarra mais nele. Não deixa ele passar longe, não se afaste dele nunca. Porque a hora que você menos esperar, ele vai pairar no céu e fazer, venha, filhos do meu pai. E aí? Aí você vai procurar na regia, ver se você é filho do pai? Não vai adiantar, né? Tem que subir. Amém? Vamos cantar? Dá, né? Você está boa hoje. Vamos fazer uma oração e a gente já encerra, então. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelas palavras de hoje, que realmente isso entre no nosso coração e nos transforme, Pai. Que a gente aprenda e que a gente ensine, Senhor. Porque tudo que fica parado na nossa cabeça e não sai, tudo que está no nosso coração e não sai para ninguém, não vale a pena. Que tudo que nós aprendemos, que tudo que nós falamos, que tudo que vem, que o Senhor passa para nós, que a gente aprenda a passar para as pessoas também. Muito mais pessoas. Todos os povos da terra precisam entender a Tua palavra. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Vamos orar pelos pedidos de oração, né? Que o Senhor possa estar fazendo, cumprindo, né, todos os desejos daqueles que colocaram seus pedidos nessa caixinha. Tem muitos pedidos aqui, muitos já foram realizados e alguns Deus vai realizar. A hora que Ele tiver tudo certo para Ele, vai ser feito. Então, Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos sempre a Ti todos os pedidos, todas as vontades, todas as necessidades das pessoas, que o Senhor possa estar à frente e fazendo com que tudo seja transformado na vida daqueles que precisam de Ti e confiam em Ti. Obrigado, Jesus. Louvado seja. Vamos encerrar o nosso culto de hoje. Que Deus possa estar na vida do Heitor, né? Trazendo cura, transformação. Realmente que ele possa estar restabelecido brevemente, já volta a trabalhar. A pastora também, né? Que essa garganta, essa tosse dela saia, a minha também. E que nós possamos dar glória a Deus com mais vigor, né? Falar com mais vontade, com mais capacidade, que realmente a tosse ela inibe e tira a atenção da gente. É complicado. Mas agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Põe a mão no seu coração agora, vamos agradecer. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela nossa vida. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor está sempre conosco, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos choros, apesar de tudo que nós fazemos de errado, o Senhor está sempre conosco, Pai. Obrigado. Obrigado por não desistir de nós, Pai. Obrigado por sempre nos dar amor e carinho, Senhor, e nos tirar das dificuldades, estar sempre conosco, nos abraçando, Senhor, e nos acolhendo nas horas que nós mais precisamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por ter mandado o Seu Filho morrer por nós, Senhor, para nos livrar de todos os pecados. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, Senhor, e nós às vezes não conseguimos entender toda essa maravilha, nós não conseguimos enxergar o Senhor como Deus, como Pai, como amoroso, Senhor. Mas nos perdoa por tudo isso. Nos ajuda, Senhor, que cada vez mais nós possamos Te amá-lo e Te obedecê-lo. Obrigado por tudo. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Agora nos leve para casa na Tua bênção e na Tua misericórdia, Senhor. Que nós possamos ter uma noite de sono tranquila, que possamos descansar realmente e sermos abençoados. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Abençoe nossos filhos, nossos irmãos, nossos netos, as pessoas, né, que trabalham conosco, nossos colaboradores. Dá também conforto a Larissa, né, que perdeu a avó dela hoje. Que o Senhor possa confortá-la. O Zé Maria, que perdeu o filho, Senhor. Que o Senhor possa confortar essas pessoas. O sogro da Lê também, né? A sogra da Lê que também faleceu.
Que o Senhor possa, sogro, né? Que possa estar na vida do filho e abençoando e dando suporte, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoe-nos e nos leve para casa na tua bênção. O Senhor os abençoe, os guarde e faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. E uma boa noite a todos.